Olá, boa noite. O TN está no ar e a gente traz em destaque para você. A violência nas escolas. A longo prazo, aquele problema que começa pequeno ganha força e pode até acontecer algo parecido com o que vimos nessa quarta-feira na cidade de Suzano, em São Paulo. Vaca ataca morador aqui no bairro Porto Belo 1, em Cariacica. O idoso de 76 anos está internado em estado grave no hospital. Bandido invade centro comunitário na Serra. O criminoso entrou por aquele buraco no alto do teto e aqui dentro ele conseguiu roubar uma bicicleta da Polícia Militar. E ele só não levou as lâmpadas, porque vejam só, elas estão acorrentadas. E ainda, jovem morre após pedido de casamento no norte do estado. E no Dia Mundial do Rim, um alerta dos médicos. Se estão acima do peso, se tem mais de 50 anos, a incidência é maior, né? E se tem história familiar, é obrigatório a pessoa começar a fazer a prevenção. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. A violência nas unidades de ensino. Professores denunciam agressões e ameaças. A situação é tão crítica que um estudante decidiu abandonar a escola depois de presenciar casos de violência. Pegava a arma, assim, mostrava, conversando com os outros e falava que eu não podia falar nada. Aí a gente ficava quieto, todo mundo ficava com medo. Ninguém falava nada. É esta a realidade em escolas municipais e estaduais. Aqui no Espírito Santo, na Serra, um jovem deixou a sala de aula depois de presenciar cenas que deixariam qualquer pai ou mãe aterrorizados. Eu saí porque tinha várias ameaças nas escolas, por causa que os alunos dos outros grupos envolvidos com droga ameaçavam a sala, os alunos e as professoras. O aluno quer aprender, mas também quer viver. E além dos jovens, os professores também sofrem com a insegurança. É o caso deste professor que foi afastado porque era constantemente ameaçado. Diversos tipos de ameaça, até ameaça de morte, inclusive. Eu tive casos que eu não pude denunciar o aluno porque o pai estava no tráfico junto com o filho. Esses relatos mostram que as escolas precisam de mais segurança e as comunidades de mais políticas sociais. Porque a longo prazo, aquele problema que começa pequeno ganha força e pode até acontecer algo parecido com o que vimos nessa quarta-feira na cidade de Suzano, em São Paulo. 2 jovens, um de 17 e outro de 25, entraram na escola que um dia já estudaram e abriram fogo. Eles mataram 7 pessoas, alunos e funcionários. Depois tiraram a própria vida. Ninguém impediu a entrada deles, sendo ex-alunos, e muito menos sabiam que estavam armados. A dupla teve uma atitude radical que não foi construída da noite para o dia. A partir de 4, 5 anos de idade, os pais conseguem notar que o filho ou fica mais agressivo, ou ele fica mais introvertido, né? Fica muito quieto, fala com ele, ele não responde. O juiz Vladson Bittencourt analisa a história e acredita que o ataque dentro da escola é a ponta do iceberg. Ele explica que a maioria dos jovens que tendem a esse tipo de violência são de famílias que não têm acesso a oportunidades. 98% dos jovens que eu atendo são jovens vindo de uma situação de vulnerabilidade social. E assim, os que querem estudar ficam reféns, bem como os profissionais que trabalham com o ensino. Eu fiquei sem dormir ontem à noite, tomei um susto e agora eu tô com mais medo de ir para a escola. A escola virou um lugar de perigo. Olha, a Secretaria de Educação do Estado afirma que atua com ações preventivas de segurança e com medidas pedagógicas que contribuam para um ambiente escolar seguro. Também afirmou que as unidades de ensino contam com vigilância patrimonial e a companhia especializada de polícia escolar. Um jovem arrumou uma confusão em Vitória hoje cedo. Foi no bairro Santa Marta. O rapaz ameaçou os pais depois de um surto.
A movimentação foi intensa no bairro Santa Marta, em Vitória, durante a manhã. Várias viaturas da Polícia Militar fecharam uma das ruas do bairro. A comunidade inteira ficou apavorada com o caso. Equipes de negociadores estiveram presentes no local para convencer o homem a mudar de ideia. Por fim, depois de uma manhã inteira de tensão, o homem se entregou e foi levado pela equipe médica para uma ambulância do SAMU. Ele foi socorrido para um hospital. Segundo moradores daqui da região, o homem conhecido como Johnny seria usuário de drogas. Ele teria chegado durante a madrugada aqui na casa por volta de 3 ou 4 da manhã. E essa não teria sido a primeira vez que esse tipo de ocorrência aconteceu. Ele é usuário de droga. Foi agressivo, né? E a mãe que acaba sofrendo com isso. E os vizinhos também, né? As primeiras informações foram de que Johnny estaria fazendo os pais como reféns e também estaria tentando tirar a própria vida com uma faca. A mãe dele estava um pouco assustada e não quis gravar entrevista. Ela foi acompanhada junto do marido para uma delegacia para prestar depoimento. O fato é que essa ocorrência deixou os moradores apavorados. Isso é direto, essa perturbação ali, esse menino, o Johnny. Ele costuma surtar aí dessa maneira. Em julho do ano passado houve também uma negociação, foi quase 20 horas de negociação. O povo acaba sofrendo, a comunidade acaba sofrendo com isso tudo. E acontece que a família passa por isso tudo, com esse sofrimento, né? Que é essa batalha com esse menino aí, já foi internado diversas vezes. Que situação, né? Olha, o rapaz foi atendido pelo SAMU e depois foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica em Cariacica. Um jovem morreu afogado depois de pedir a namorada em casamento no norte do estado. Isso aconteceu em Conceição da Barra, na praia de Itaúnas. Agton John Mota Souza, de 28 anos, entrou com a noiva no mar depois de fazer o pedido. Os dois começaram a se afogar. A jovem foi socorrida por testemunhas, mas o rapaz foi levado pelas ondas e acabou morrendo. O corpo dele foi encontrado hoje pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Serviço Médico Legal da região. Um vendedor ambulante foi vítima de um ato de pura maldade em Vitória. A barraca dele foi incendiada. Manuel Bernardo da Silva, 54 anos, brasileiro, negro, sem escolaridade, morador da periferia, pai de 3 filhas e sem emprego formal há 2 anos. Mesmo com todas as barreiras sociais, seu Manuel não se entregou, se manteve firme. Passou a vender pão, café e outros produtos perto da Reta da Penha, do bairro Vermelho, em Vitória. E ele tem licença para isso, tá? Pão que ele mesmo faz. Afinal de contas, é preciso ajudar no sustento das 3 filhas, a de 8, a de 6 e a de 4 anos. Só que quando o ambulante chegou para trabalhar na última segunda-feira, se deparou com um absurdo que beira a crueldade. A barraquinha usada para acomodar os produtos, que ficava acorrentada ao poste, foi queimada. Quando eu atravessei a rua e cheguei até aqui, sentei ali no meio e fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou ganhar dinheiro agora? Se a única forma de ganhar dinheiro que eu arrumei foi essa aqui, de vender meus negócios na rua. Quando eu vi, eu já sabia o que era, porque similar aconteceu comigo. Isso é ridículo numa sociedade, para falar que nós, povo brasileiro, somos educados. A história ganhou alcance depois que o Diogo publicou o absurdo nas redes sociais dele. No dia que aconteceu, né, que colocaram fogo na barraca dele, eu passei aqui e vi ele chorando, ele pediu a gente ajuda. Aí eu falei, vamos fazer alguma coisa para ajudar ele. Um ato de covardia contra quem já sofre praticamente a vida toda, seja pela cor da pele ou pelo abismo chamado desigualdade social. O seu Manuel mora em Santos Dumont, aqui mesmo em Vitória. Para quem não conhece, eu vou ajudar na localização. O bairro fica atrás do Hospital das Clínicas, ali na região da Grande Maruípe. De acordo com o meu aplicativo de mapas do telefone, daqui, da Reta da Penha até Santos Dumont, são 2 quilômetros. E o seu Manuel faz diariamente esse trajeto, 2 quilômetros de vinda e 2 quilômetros de volta, com um carrinho de supermercado. Fazer o pão e vender na rua foi o caminho honesto que seu Manuel encontrou para desviar da fome, da mendicância, do crime. Ele sim é o verdadeiro cidadão de bem.
Olha, o Felipe Chicarino diz que o seu Manuel está recebendo doações de várias pessoas. Que bom, né? Olha, você vai ver agora o desabafo de um voluntário que trabalha num projeto social na Serra. Olha só o que ele fala. A gente fica triste porque desenvolve um trabalho social para ajudar a comunidade, tirar a criança de rua, tirar a criança de vício, de droga. E a gente é surpreendido mais uma vez com isso aí. O isso aí que ele está falando são os arrombamentos, é isso mesmo. Bandidos invadiram um centro comunitário onde funciona o projeto na Serra e levaram até 2 bicicletas da PM. O criminoso escalou a parede e entrou por este buraco. Ele invadiu o centro comunitário de Jardim Limoeiro, na Serra, na madrugada desta quinta-feira. A polícia militar usava o local para guardar 2 bicicletas e uma delas foi levada. Nem mesmo a corrente com cadeado deu conta de impedir o bandido. Está cotidiano, naturalmente, para alimentar o vício, né? Que seja de droga ou que seja de álcool. E além de levar a bicicleta da polícia militar, o criminoso arrombou a porta da sala em que são guardados os materiais do projeto de capoeira. A gente fica triste porque não é a primeira vez, né? Da outra vez que entraram, danificaram cabaça, danificaram as vergas dos berimbais, o pandeiro. Este centro comunitário é usado para desenvolver projetos sociais. É só olhar ao redor para ver que não tem nada de muito valor que poderia saltar aos olhos de um criminoso. Agora, essas pessoas que têm entrado aqui estão levando qualquer coisa, até mesmo as lâmpadas. E é por isso que o pessoal da associação colocou correntes nessas maiores para evitar que elas fossem levadas mais uma vez. Essas lâmpadas aí, nós temos aqui um outro projeto, pessoal que participa de tênis de mesa, né, toda terça e quinta. Para facilitar a iluminação, eles colocaram da primeira vez, furtaram todas as lâmpadas, né? Aí eles tiveram a ideia de colocar a corrente para não furtar, né? Inclusive, essa noite eles tentaram levar. E não são só esses arrombamentos no centro comunitário. O bairro todo sofre com a insegurança. Jardim Limoeiro pede socorro em relação à segurança. Os arrombamentos aqui à noite são constantes, igreja, creche, aqui atrás é uma creche, aqui é uma escola, então a igreja está aqui. Então arrombamentos aqui é constante, empresas privadas que nós temos aqui na região. E sem contar o roubo de celular, veículos, é muito grande, né? Infelizmente, a gente percebe a ação da polícia, da Guarda Municipal, a Polícia Militar, no entanto que tinham 2 bicicletas aqui da polícia fazer o patrulhamento, levaram a bicicleta, então a gente percebe. Mas, infelizmente, pode colocar 200 policiais para cada pessoa, que se o cidadão não mudar a sua atitude, mudar a sua vida, não vai... Acho que vamos continuar cobrando, independente da época. A associação vem tentando impedir novos furtos, mas mesmo com as grades nas janelas e nas portas, as correntes com cadeados, os criminosos têm dado um jeito de entrar e furtar. Não dá, né? A pessoa não tem coração, né? Porque o que é que vai roubar do material de capoeira? É uma madeira, é um pedaço de arame, né? Então a gente fica sentido com relação a isso, né, cara? Olha a que ponto chegou a situação dos moradores acorrentar lâmpadas para não serem furtadas. E se roubaram as bicicletas da PM, imagina você, hein, Cezinha, como é que você vai voltar para casa de bicicleta hoje, hein? A Polícia Militar diz que faz policiamento no bairro de acordo com as denúncias feitas pelos moradores. Uma doença silenciosa que atinge quase 2 milhões de pessoas no país e 70% delas nem sabem. No Dia Mundial do Rim, fazemos um alerta para a necessidade de um diagnóstico o quanto antes. Você já tirou um tempo para saber como anda a saúde dos seus rins? Se a resposta for não, é preciso estar atento. No Dia Mundial dos Rins, o Hospital das Clínicas chamou atenção para a causa, oferecendo atendimento gratuito à população. O seu Marivago andou sentindo umas dores estranhas e foi buscar orientação. Quando eu deito, parece uma pedra aqui no lado, né, que me incomoda e dói. Vai ficar atento então, né? Atento todos os minutos da nossa vida. A Henriqueia, que há 6 meses descobriu um problema nos rins, aproveitou a oportunidade para receber atendimento e se informar. Corri pra cá e tô gostando, já passei em algumas barraquinhas, medi pressão e tá legal aqui, eles estão dando bastante informação. Hoje as doenças renais podem afetar 2 milhões de pessoas e mais da metade delas nem sabe que está doente. E é aí que entra algo muito importante nessa história,
a prevenção. O médico nefrologista explica que as doenças renais são silenciosas e muitos pacientes só procuram ajuda quando o problema já se agravou. É não esperar pelos sintomas. E quando acontece sintomas, já tem uma doença estabelecida. Por exemplo, se a pessoa está inchando, se a pessoa tem uma pressão alta que não consegue controlar, se a pessoa está urinando sangue, se a pessoa tem infecção urinária, se a pessoa tem pedras no rins, isso é sinal de que já estabeleceu alguma coisa. Nesses casos não tem jeito, é preciso recorrer à hemodiálise ou ao transplante. Hoje, cerca de 900 capixabas aguardam por um novo rim. E no ano passado, o número de doadores diminuiu em 30%. A Cássia sabe bem o que é ter problema nos rins. Depois de sofrer um infarto, ela teve que se submeter a sessões de hemodiálise. Eu tive um infarto e 2 paradas cardíacas. Aí teve que fazer hemodiálise também. Tomar remédios apenas com prescrição médica É abrir os olhos das pessoas quando elas não têm sintomas. Por exemplo, se tem história familiar de pressão alta, se tem diabetes, se estão acima do peso, se tem mais de 50 anos, a incidência é maior, não é? Se tem história familiar, é obrigatório a pessoa começar a fazer a prevenção. Bora lá, pessoal. Vamos cuidar da saúde. Mente, corpo, tem que estar tudo equilibrado. É um pouco difícil, mas a gente corre atrás do prejuízo. A gente faz um rápido intervalo, na volta você vai ver que tem vaca atacando as pessoas no meio da rua. Quer saber aonde? Espera aí que eu te conto já já. Gente, agora olha essa. Ataques inusitados têm tirado o sossego das pessoas em Cariacica. Vacas estão partindo para cima dos moradores no bairro Porto Belo. Uma grávida escapou por pouco, mas um idoso não teve a mesma sorte. Esse vídeo mostra pelo menos 5 vacas andando tranquilamente numa rua do bairro Porto Belo 1, em Cariacica. Uma cena que se tornou comum nos últimos dias. Ela veio, correu atrás de mim, de uma amiga minha, e a gente só entrou no quintal da mulher. Aí o pessoal que estava na rua espantou ela. Da outra vez estava eu com meus 2 filhos, ela correu atrás da gente, um entrou no bairro, o meu colega atravessou a moto e tentou espantar ela, mas mesmo assim ela vinha para cima. De manhã à tarde essa vaca está solta e o dono não sabe quem é, né, que a gente não sabe, e ela está muito perigosa, gente. Para muitos, esse tipo de animal parece indefeso, mas eles atacam quando se sentem ameaçados. Um morador de 76 anos foi atacado quando foi proteger as crianças de algumas vacas. Ele ficou gravemente ferido. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira e foi na frente de outros moradores. Todos ficaram chocados com a cena. Ele saiu do bar dele, atravessou, veio aqui, foi tentar tocar ela porque as crianças estavam em desespero. Foi aonde que ela jogou ele uns 500 metros para frente. Ele está internado, deu um coágulo na cabeça dele. Tem que esperar, né, ele reagir depois da cirurgia para ver como é que vai ficar. Os ataques acontecem a qualquer hora do dia. Edirene contou que uma grávida escapou do pior graças a um morador que encarou o animal. A vaca correu atrás da mulher com o bebê no colo. Para a mulher não jogar o bebê no chão, ela deitou em cima da criança, a vaca arrancou, ralou o joelho dela e ralou a perna. Aí o vizinho, que é dono de um salão, nós gritamos com a vaca, aí ele pegou um pau e saiu correndo atrás dela. Aí ele pegou e socorreu a mulher, levou para o PA, que ela ficou bem machucada. Ela é brava, não só tem ela, tem um monte. São mais de 20 cabeças de gado solta aqui no bairro. E não andamos muito para encontrar a manada. Na parte de baixo do bairro, o bando estava lá comendo capim. A população de Porto Belo 1 está em busca de soluções para esse problema. Quem tem criação desse jeito tem que manter presa. Porque solto, qual o risco dela fazer um trem fatal, né? Com uma pessoa fatal. E qual o risco das pessoas também matar ela, né? Que, claro que eu não quero isso. Revoltado com a situação, né? Revoltado com a situação. Então, a gente tem que levar os filhos para a escola, buscar filho na escola. Se a gente vem para o ponto, elas estão atacando até nos pontos de ônibus. A gente, daqui um dia não tem nem como sair de casa. Você vê, até a moradora está rindo da situação, não tem sossego hora nenhuma, né? Olha, segundo a Prefeitura de Cariacica, os moradores devem ligar para o número 162 e os animais podem ser recolhidos. Fica aí a dica para os moradores, quem sabe dá para resolver o problema assim, né? Olha, a gente fica por aqui agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência. Para você rever as reportagens e o jornal completo, acesse tribunaonline.com.br. Fique agora com SBT Brasil. Boa noite, tchau.